anos foi preso em flagrante em uma comunidade na zona oeste da capital paulista. Uma segunda operação da Polícia Civil também prendeu 2 integrantes de outro grupo que também aplicava golpes depois de marcar encontros em aplicativos de relacionamento. Foram apreendidos joias, relógios e também dinheiro. Camila. Chamado golpe do amor, né, Caterina? Obrigada, viu, pelas informações. No Rio Grande do Sul, a polícia prendeu 10 pessoas suspeitas de tráfico de drogas. Jairo Bastos tem essa história pra gente. A quadrilha atuava dentro de um condomínio residencial, é isso mesmo, Jairo? Isso mesmo, Camila. Boa tarde para você, a todos que estão com a gente. A investigação apurou que os suspeitos obrigavam os moradores a abandonarem suas casas e entregavam esses imóveis para os traficantes. Cerca de 1.000 pessoas moram nesse condomínio que fica aqui em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, que era dominada pelo grupo. Segundo a polícia, além de ocupar esses apartamentos vazios para o tráfico de droga, eles também ofereciam serviços de segurança, manutenção e também de pintura. O líder do grupo está preso. Já a esposa dele, essa sim, era a síndica do condomínio, Camila. Obrigada pelas informações. Boa tarde para você, Jairo. E uma nova vistoria no local onde está preso o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, encontrou mais evidências de regalias. Renata Loures, mais evidências? O que foi encontrado desta vez? Boa tarde. Oi, Camila, boa tarde para você, boa tarde também para quem está acompanhando a gente. Dessa vez, os policiais encontraram 13 aparelhos de televisão, inclusive com acesso à internet. Na última vistoria, os fiscais da Vara de Execuções Penais já tinham encontrado celulares, anabolizantes, cigarros eletrônicos e até listas de encomendas a restaurantes. A transferência do ex-governador Sérgio Cabral para o presídio de segurança máxima Bangu 1, que estava prevista para ontem, deve finalmente acontecer no final da tarde de hoje. Camila. Vamos acompanhar, né, Renata? Obrigada, viu, pelas informações. E países que fazem parte da União Europeia discutem novas sanções contra empresas russas. Os próximos alvos serão petroleiras, bancos e agências que espalham notícias falsas sobre a guerra. O anúncio foi feito pelo porta-voz do bloco. Se confirmado, o 6º pacote de sanções deve atingir diretamente a importação do petróleo russo. A proposta ainda precisa ser apresentada à Comissão Europeia para receber aprovação. Outras informações no Jornal da Record, às 7h50 da noite e à meia-noite e meia tem mais Boletim JR. Eu volto com você, querido Bate. Quero falar com você, você que gosta de se manter atualizado com as melhores informações, eu tenho a notícia perfeita para te dar. Na Sky tem tudo o que você gosta. Filmes, séries, desenhos e muito jornalismo. São 24 horas por dia para você não ficar por fora dos assuntos do momento. Na Sky você consegue acompanhar toda a programação quando e onde quiser. Pode ser pelo celular, na TV ou no computador. Na Sky você escolhe Sky pré-pago, você compra o equipamento, não tem mensalidade e recarrega a programação quando quiser. Recargas a partir de R$ 14,90. Se preferir, assine Sky pós-pago, curta toda a programação em vários pontos de TV na sua casa. Com certeza tem um plano que é a sua cara e cabe no seu bolso. Esse mês a taxa de adesão é apenas R$ 4,90. R$ 4,90 apenas. Então, tá esperando o quê? Aproveite essa condição imperdível. Ligue lá. Telefone é 0800 940 2356. Em todos os estados brasileiros tem Sky, mas para isso tem que ligar. 0800 940 2356 Sky. A gente se diverte junto. Caso Lucilene, a justiça determina que Vanderlei deverá ficar solto. Garante a manutenção da liberdade do Vanderlei. É isso que você está ouvindo. A Justiça de São Paulo não vê indícios para a prisão de Vanderlei. Percival de Souza, que bomba nesse caso, hein, Percy? É surpreendente isso, mas a avaliação disso tem um profundo e triste significado. O Poder Judiciário analisou e constatou que contra o Vanderlei não havia ou não há as provas que eram necessárias, as provas que eram indispensáveis. E nesse sentido, Obate, se não tem provas, não há consistência na acusação, não há como fundamentar a decretação de uma prisão
Até porque a fundamentação de uma decisão do judicial, Bart, é uma exigência constitucional. Então, infelizmente, as investigações estão deixando a desejar, não cumpriram o seu papel e a justiça entendeu que não há como legalmente mantê-lo preso. É um puxão de orelhas na polícia local, porque há tantos indícios, tantas informações, que até agora, até hoje, claro, essas investigações precisam ser aprofundadas para se obter elementos de prova. E somente assim alguém que seja acusado de matar Luciano poderá ser preso, Bate. E como é que fica? O que significa isso na prática? Que o Vanderlei escapou de uma vez por todas das acusações? Ele não vai ser nem acusado, nem denunciado, não vai para tribunal do júri? Pois é, pelo que foi apurado até agora, a justiça está dizendo, em outras palavras, precisamos de fatos novos, fatos que ainda não foram demonstrados. Então, nessa condição, ele fica, por enquanto, solto. Se, condicionalmente falando, se a polícia apresentar provas convincentes, provas que convençam, a justiça decretará a prisão, como já decretou a prisão temporária. Ou seja, durante aquele período de prisão temporária, Bate, a polícia teve todo o tempo necessário pedido para efetuar as investigações complementares. Esse prazo se esgotou, as provas não apareceram e o judiciário ficou encurralado. Diante dessa situação, para o judiciário não há alternativa, não há o que fazer. A polícia não consegue provar de maneira convincente. Como que a justiça vai manter preso? Essa é a situação, Bate. Pouco a gente vai falar mais desse caso ao vivo, inclusive. Lucinéia, de 23 anos, escapou da prisão usando o nome e o alvará de soltura da colega de cela. Estão entendendo? Ela descobre que a colega de cela ia ser libertada, ela então falsifica tudo e consegue utilizar o alvará para fugir. Ela chegou a passar pelo procedimento padrão, saiu pela porta da frente do presídio, sem ninguém perceber, e justamente essa colega de cela avisou os agentes o engano que tinha acontecido. Ela falou, inclusive, que a Lucinéia ameaçou matar a família dela caso ela caso ela denunciasse tudo para a polícia. A detenta foi encontrada 4 dias depois e disse que saiu do presídio só para visitar o sobrinho que tinha acabado de nascer. Que loucura, hein? Que fragilidade na segurança. Deixa eu ver que presídio foi. Pode pôr no ar. Repare na jovem que aparece nas imagens. Lucinéia Fernandes Linhares, de 23 anos, responde por tráfico de drogas no Centro Prisional Feminino de Bubu, em Cariacica, mas escapou pela porta da frente usando o nome de outra interna. A fuga foi registrada pouco antes das 8 horas da noite da última quinta-feira pela Secretaria de Justiça do Estado, mesmo dia em que foi expedido o alvará de soltura da colega de cela, que foi usado por Lucinéia para escapar. Segundo o registro, antes de ser liberada, Lucinéia passou pelo procedimento de praxe. Policiais penais teriam conferido nome completo, filiação, data de nascimento, endereço. Teriam, inclusive, comparado a fisionomia dela com a foto da outra interna disponível no sistema. Foi a colega de cela quem alertou sobre o erro. Disse que passou todos os dados necessários à conferência para a Lucinéia porque ela ameaçou matar seu filho e toda a família. Mas a liberdade durou pouco. 4 dias depois, Lucinéia foi recapturada em Vitória. Disse que fugiu para visitar o sobrinho, que havia acabado de nascer, no bairro São Benedito, e que não estava escondida. Eu não fiquei escondida, não. Você estava onde? Na rua mesmo. Eu saí porque eu queria ver meu sobrinho que nasceu. E aí ela liberou o alvará? Foi. Lucinéia garante que não ameaçou a colega. As duas foram detidas na última quarta-feira por tráfico de drogas. Segundo a Sejus, passaram por audiência de custódia, mas apenas a outra foi autorizada a responder em liberdade. Eu me arrependo, né? Se arrepende? Claro. Por
Eu nem achei que ia causar isso tudo, ainda mais ser inventado ainda, coisa que eu não fiz. Agora, ela também vai responder pelo crime de falsidade ideológica. Nesta terça-feira, Lucinéia foi levada de volta ao presídio. Percival, esses presídios estão cada vez mais vulneráveis, hein? É uma super vulnerabilidade, porque isso na prática é inadmissível, o Bate. Quando a justiça decide expedir esse alvará de soltura, quer dizer, colocar um preso em liberdade, é expedido um mandado de soltura. Ali tem toda uma qualificação do preso: nome, data de nascimento, onde nasceu, nome do pai, nome da mãe. É impossível que todos esses dados sejam coincidentes para pegar um alvará falso e compará-lo com o legítimo. Sem contar, Bate, que a administração do presídio sabe muito bem quem é quem. É claro que essa mulher que nós estamos vendo a imagem não tem nada a ver fisicamente com a presa que legitimamente deveria ser solta. Então aí há uma conivência múltipla que precisa ser cuidadosamente investigada, porque essa situação anômala, ela foi fabricada, foi produzida e não foi um mero acaso, Bate. Sem dúvida nenhuma. Um homem entra num restaurante e joga uma pedra enorme na cabeça de um menino. O que aconteceu aí? Quem é o repórter que está com a gente? Thiago Santos, o que aconteceu aí, Thiago? Olha, Bate, impressionante. Esse homem, ele entrou no restaurante, ele com uma pedra na mão, inclusive a gente observou bem na imagem do circuito de monitoramento, e ele simplesmente arremessou contra a criança sentada ali à mesa com os familiares nesse restaurante. Então foi essa criança atingida por uma pedrada enorme na cabeça durante ali o momento em que estava no restaurante. A vítima foi levada para... Olha só o momento que ele arremessa a pedra e sai caminhando naturalmente. É quando então, olha só, o funcionário vai atrás dele para segurar o homem, mas aí ele consegue escapar. Só que esse homem, ele foi detido horas depois, viu, Bate, pelas autoridades policiais. Isso tudo aconteceu em um restaurante no México e há relatos, inclusive, de outros casos semelhantes lá na região. Um mistério por que desses ataques. Agora, com a prisão desse homem, é possível que a polícia tente chegar aí ao saber ao motivo desses ataques. Olha só a crueldade desse homem que joga e sai simplesmente caminhando ali como se nada tivesse acontecido. Essa criança, ela agora passa bem, ela sente fortes dores na cabeça, perdeu o olfato e também o paladar, mas já foi medicada, já recebeu alta e está bem diante do possível, né, Bate? Porque uma pedrada desse tamanho, com a intensidade, com a força, com a violência aí desse homem, é impressionante, chama bem atenção esse caso, hein, Bate? E também um idoso, gente. Imagina só, dá a imagem, por favor. Ele já estava naquele saco para ser levado para o enterro. Diz que ele foi vítima de Covid. Quando ele está entrando aí no carro, ele fala: epa, eu não. Onde vocês estão me levando? Aí os caras falam: ué, não é o senhor que ia vestir o paletó de madeira? Ele falou: eu não, tô bem, me tira daqui. Desculpa, nos enganamos, o senhor tá vivo, é? Vamos levar o senhor de volta pro quarto. Olha que absurdo. Deixa eu dar meu recado de 30 segundos e eu já conto essa história pro Brasil. Para tudo que você está fazendo agora, anota esse telefone que está na tela, que também é o WhatsApp. Grau Técnico, vamos falar do seu futuro profissional. É a maior rede de escolas técnicas do Brasil, oferece os cursos mais procurados em radiologia, enfermagem e administração. São mais de 30 opções, deixa esse recado. 7 em cada 10 alunos que fazem um curso técnico se empregam antes de se formarem. O Grau Técnico oferece mais de 30 cursos: enfermagem, administração, informática, edificações, radiologia, eletrotécnica e muito mais. E o aluno ainda conta com o apoio da agência de emprego, exclusiva do Grau. Seja o profissional que o mercado procura. Pense no futuro. Faça Grau Técnico.
vá por mim. Quem tem um curso técnico não fica fora do mercado de trabalho. Ligue agora de todo o Brasil, 0800 000 4321. Também é WhatsApp ou entre no site. Promoção especial. Para as primeiras 100 pessoas que ligarem agora vão ter 50% de desconto na matrícula. Material é grátis, uniforme é grátis. Não perca, ligue agora. Ó, Percival, que belo pôr do sol em São Paulo, Perci. Isso daí é vista que você só tem ou do teu avião, do helicóptero ou da tua varanda. Belíssimo espetáculo, um show da natureza, o pôr do sol. É o crepúsculo, é uma maravilha. Essa imagem aí é maravilhosa. Mostra como o nosso universo é cheio de detalhes, de coisas muito lindas, coisas muito bonitas. Olha o sol se pondo, olha aquela esfera redonda. É uma imagem espetacular, Bate. Realmente, esse pôr do sol tá coisa de cinema, hein? Como é que vai ficar o tempo amanhã, hein? O nosso repórter, o Thiago Santos, me conta, como é que vai ficar amanhã? Vem frio já amanhã, Thiago? Vai cair a temperatura? Olha, Bate, a gente tem a expectativa de que dê uma amenizada justamente nessa temperatura, porque tem feito muito calor. Porque, olha só, a máxima para amanhã é de 20 graus, viu, Bate? A máxima amanhã, 20 graus? 20 graus. Não, não é possível. Sim. Não, você tá de brincadeira comigo? É a previsão. Você tá vendo o Rio Grande do Sul? São Paulo, amanhã a máxima é 20 graus? Máxima de 20 graus amanhã aqui em São Paulo. Ah, olha, eu tô esperando esse frio. E olha, previsão de chuva ainda, viu, Bate? Amanhã vem chuva também? Chuva. Difícil acreditar, né? Essa queda toda de temperatura depois de tanto calor. E agora, previsão depois de um céu desse, olha, o sol vai indo embora. Já é o último sol desta terça-feira. E amanhã ele deve aparecer com mais nebulosidade, se é que vai aparecer, né? É, chuva, aliás, temperatura mais baixa. Temperatura mais baixa porque, olha, já a gente que tá na rua é um calorão que a gente não aguenta. A gente sempre espera aquele friozinho, mas amanhã a temperatura vai dar uma boa baixada. 20 graus de máxima com chuva e aí haja organismo, hein, Bate? E se põe rapidinho, né, ô Percival? Sol danado esse aí, olha. Lindo. Se exibindo, sabe que tá bonitão, que tá todo mundo curtindo. Aí ele, como não tá ganhando cachê, falou, vou me mandar. Lindíssimo, Bate, lindíssimo. E o nosso planeta, esse lugar onde nós estamos, gira em torno dessa esfera luminosa aí. Nosso planeta gira em torno do Sol. Aliás, por ter descoberto isso, Galileu lá séculos atrás pagou um preço muito alto. Mas ele alimenta com seu calor todas as faces do nosso planeta Terra. Por isso nós precisamos tomar muito bem conta desse planeta onde estamos, Bate. Verdade, que espetáculo, que pôr do sol espetacular. Mas vamos lá, Thiago Santos, um idoso dado como morto acorda quando colocado no carro para ir pro velório. Conta isso direito pra gente, ô Thiago, por favor. Pois é, Bate, esse idoso, ele foi dado como morto por Covid-19 e aí foi resgatado, olha só como diz a manchete, minutos antes da cremação. E aí eu fico imaginando, porque pro idoso ali, ele poderia estar dormindo, ter acordado ali assustado, tava com aquele saco ali. Agora, para as pessoas, para aquelas pessoas que estavam carregando o idoso pro carro funerário, quando observam aquele saco começando a se mexer, não entendendo o que estava acontecendo, ouvem ali a vítima, o paciente pedindo socorro, pedindo para abrir ali, aquela situação que estava talvez ali se sufocando, e aí tem essa surpresa, esse idoso estava vivo. Pois é, Bate, estava vivo esse idoso, ele estava prestes a ser levado para o crematório, ia ser cremado, quando os funcionários aí da funerária perceberam que ele estava vivo. Esse idoso, de acordo com as informações, estava numa casa de repouso e foi atestado como morto. Então, diante de toda essa situação, ao menos 4 funcionários aí foram demitidos, além de um diretor da casa de repouso e também de um médico, justamente um médico aí que atestou a morte, atestou o óbito desse paciente. Além dessa demissão, Bate, todos
vão ser investigados pela polícia da China. Não é caso de prender, ô Percival? Pô, o médico tá lá só para testar, só para ver se o rapaz se o idoso estava vivo ou se estava morto. Ele diz que o idoso está morto, mas o idoso estava vivo. Não é crime isso, não? Não configura exatamente crime, é um engano lamentável. Mas para evitar coisas desse tipo, é exigência legal, na hora de ser feito o atestado de óbito, que 2 médicos assinem, Bate. É exigência legal. Tanto morte não natural, morte violenta, como morte natural no serviço de verificação de óbito. SVO ou Instituto Médico Legal. 2 médicos vão se assinar. Se um pisar na bola, se um pisar no tomate, o outro corrige. Mas muitas vezes, ao que parece, só um assinou e só um se enganou, Bate. Tá certo, Percival de Souza, esse é o nosso Percival. Cadê a foto do Guilherme aqui, por favor? Você que está chegando agora aqui no nosso Cidade Alerta, você que está em qualquer parte do Brasil pela Record Internacional, receba nosso carinho, obrigado por sintonizar a Record. Muito bem, o Guilherme tem 11 anos de idade e já está desaparecido há 11 dias aqui em São Paulo. Pode encher a tela, por favor. Vocês já estão acompanhando toda essa angústia, né? Desde o programa de sexta-feira, o pai acusando a mãe como responsável pelo desaparecimento da criança e a mãe acusando o pai. Uma troca de acusações. Só que agora o pai e a mãe vão ficar frente a frente pela primeira vez desde o sumiço. E eles, vem para mim por favor, o delegado perdeu a paciência, com toda razão. Afinal de contas, como é que uma mãe está sendo acusada por um pai de estar escondendo a criança, de que a criança está muito bem na casa dela, mas ela diz que não. Agora, pelo jeito, o pai se tocou da gravidade do desaparecimento do Guilherme, que pode ter acontecido algo de muito ruim, de muito grave com ele, e a mãe também, pelo jeito, se tocou. Me traz as imagens do caso. Quem é que vai trazer agora os detalhes? Fabiola Correia. Fabiola Correia flagrou o momento exato em que os dois ficam frente a frente pela primeira vez. Acompanhe comigo. Cidade Alerta continua acompanhando o caso do Guilherme, um menino de 10 anos que desapareceu em uma brincadeira de esconde-esconde em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. 1, 2, 3, lá vou eu. Isso já faz 11 dias. Quem tem a guarda do Guilherme é o pai. A família do pai acusa a mãe de estar escondendo o menino. Enquanto isso, a mãe faz graves acusações. Diz que ela era espancada pelo ex-companheiro e de que o pai bate no menino e que por isso ele teria fugido de casa. Essas versões todas são confrontadas agora na delegacia. Todo mundo foi intimado a depor. Pela primeira vez, Valéria, a mãe de Guilherme, falou com a nossa equipe de reportagem. Muito bem, vamos ver o que ela vai falar agora na frente do delegado. O caso caminhou para um contorno muito grave. O Guilherme continua desaparecido. Para o espanto de todos que achavam que se tratava de uma peraltice de criança, mas não. É um crime, pode ser um crime grave. 11 dias de uma criança de 10 anos desaparecida é um crime grave. Ao nosso helicóptero sobrevoando São Paulo, aqui na Record, você fica sabendo tudo o que acontece. Seja em São Paulo, em qualquer parte do Brasil. Me dá confusão no condomínio, Edu, por favor, me dá confusão no condomínio. O que é isso aí? É um rapaz que diz ser policial. O rapaz diz que é policial, olha o que ele faz com a moradora. Dá um tapa na cara da moradora. Foi uma briga de criança que motivou essa confusão toda. Chega um rapaz, diz que é policial, perde a paciência e dá um tapa na cara de uma das mães. Deixa eu ver a reportagem, por favor. Observe com atenção essas imagens. Uma mulher recebe um tapa no rosto durante uma discussão. O agressor seria um policial militar. A confusão começou quando 2 garotos de 9 e 11 anos se desentenderam. Após a briga, um dos meninos atirou uma pedra contra a casa da outra criança. A família que mora na casa atingida ficou assustada e decidiu falar com o pai do menino de 9 anos, que é policial militar. Mas o que deveria ser uma conversa se transformou em um episódio de violência. O caso aconteceu neste condomínio, em Salvador. Apesar de terem presenciado a situação,
Os moradores não quiseram gravar entrevista. Por telefone, a nossa equipe de reportagem conversou com a mãe de um dos garotos, que afirma ter sido, juntamente com o marido, agredida e ameaçada pelo pai da outra criança, que é policial militar e mora no mesmo residencial. Ela contou que o homem estaria acompanhado de outros 2 policiais e que teria dito que não tinha medo de ser denunciado, pois não haveria punição. A mulher alega ainda que ele sacou a arma e apontou para a família. O caso será levado para a Corregedoria da Polícia Militar. Apreensivo, o casal que afirma ter sido agredido e ameaçado decidiu se mudar. A Polícia Civil está fazendo agora uma operação em São Paulo para tentar encontrar Tadeu. Tadeu foi julgado pelo Tribunal do Crime, era inocente, o laudo, inclusive, do hospital mostra que ele não abusou sexualmente da própria enteada. Ele teria sido inocentado também pelo tráfico, mas já se sabe que não, que essa história de mandá-lo de volta para o Piauí era uma desculpa para que a mulher dele deixasse o cativeiro e permitisse ali com que os bandidos matassem. Um corpo encontrado carbonizado agora, hein? Dá imagem, por favor. Dá imagem, por favor. Atenção, Brasil, acaba de chegar a confirmação, um corpo e um carro encontrados. Não é possível afirmar com veemência se pertencem ao Tadeu. Não é possível ainda afirmar com veemência se o corpo e o carro pertencem a este padrasto inocente que teria sido morto pelo Tribunal do Crime em São Paulo. Eu vou pedir a primeira parte, a Tainara, dentro da mata. Dentro da mata, buscas agora, dentro da mata. Vai lá, Tainara. Nós vamos até o local onde a polícia acredita que o corpo do Tadeu foi queimado pelos criminosos. Essa foi a informação que chegou para os investigadores do 73DP, de que assim que o caso veio à tona, foi divulgado pelo Cidade Alerta, os criminosos vieram até este ponto com o corpo dentro de um tambor, onde teriam então colocado fogo para não deixar vestígios para a polícia, para que esse corpo não fosse então localizado. Os criminosos já estavam acompanhando a repercussão, sabendo que a polícia então estava fazendo buscas pelo Tadeu, tentaram então eliminar provas. Nós estamos no Jardim Cachoeira, na zona norte de São Paulo. De acordo com o chefe da investigação, o cativeiro fica muito perto daqui. Então, tudo leva a crer que seja exatamente nesta região de mata onde nós estamos que o corpo do Tadeu está. Veja bem, acredito que já estamos no local exato. Por que a polícia acredita que o corpo tenha sido queimado neste ponto? Por causa das folhas que estão queimadas. Há também vestígios aqui pelo chão. Uma outra informação que chegou na delegacia de que um corpo também com sinais de fogo, de queimadura, foi encontrado no último domingo nesta região. Ainda não se sabe, não se tem a identificação deste corpo encontrado nessa região de mata, então a polícia quer saber se há alguma relação. E é isso que está sendo checado neste momento. Aparentemente, esse local aqui teria sido o local que colocado para queimar os restos mortais da pessoa. Então, possivelmente, eles fizeram todo o trabalho aqui e posteriormente levaram para um outro local. Estamos aguardando uma informação se esse local tem relação com o encontro do cadáver do domingo. A gente vê aqui que as
folhas, né, estão bastante queimadas aqui, toda essa região, então por isso vocês acreditam que seja exatamente este ponto, onde os criminosos tentaram eliminar as provas, eliminar o corpo do Tadeu. Sim, sim, aqui seria o local. Aqui é um local ermo, eles teriam toda a tranquilidade para fazer o que eles fizeram. Outros corpos já foram encontrados nesta mata? Que eu tenho conhecimento, não. Não. O que a gente está focando, a investigação é exatamente nesse caso. As viaturas vão seguir agora para o cativeiro, onde o Tadeu e também a esposa, Daiane, ficaram reféns dos criminosos. A informação é que o local fica muito perto daqui. Nós vamos então entrar no carro e acompanhar as viaturas até este local. Acredito que nós chegamos no ponto exato, no cativeiro onde o Tadeu e a Daiane ficaram. A própria Daiane passou as características, as informações do local para a polícia em depoimento, e ela disse, se lembrava dessa escada de pneus. Então a polícia facilmente conseguiu chegar até o cativeiro. Nós vamos até lá, a Guarda Civil Metropolitana Ambiental também dando um suporte aos investigadores da Polícia Civil. São vários policiais. Vejam bem, nós vamos agora acompanhando o Josimar, que é o chefe da investigação do 73DP, que conduz as investigações sobre o desaparecimento do Tadeu. Uma escada bem íngreme, feita mesmo com pneus, conforme informado pela Daiane. Mesmo com os olhos vendados. Ela estava com os olhos vendados, né, Josimar? Ele acaba de confirmar, ela estava assim com os olhos vendados, mas mesmo assim conseguiu espiar e guardar na memória características desta região, detalhes que ajudaram a trazer a polícia até aqui. Uma comunidade cercada por mata, local que chama realmente bastante atenção. E o cativeiro fica um pouco mais à frente. A gente vai subindo aqui, acompanhando então os policiais até a casa. Fotos já tinham sido divulgadas anteriormente, mas agora nós vamos mostrar com exclusividade este cativeiro. Primeira equipe de reportagem que vem até este local. Uma fumaça lá, olha só, Jomar, mostra pra gente uma fumaça no meio da mata. E foi justamente essa cena que uma testemunha presenciou no fim de semana e disse pra polícia que estavam colocando fogo em um corpo. Então, por isso, as buscas se concentraram nessa região. A gente já está até um pouco ofegante. Subimos bastante. Acredito que mais à frente a gente chegue neste cativeiro. O casal fez todo esse percurso conduzido pelos criminosos, ao que tudo indica, cerca de 10 homens, né? Pegaram o casal em casa e trouxeram para o cativeiro
Eles ficaram por 3 dias. A Daiane foi então liberada. Os criminosos disseram que o Tadeu seria enviado para o Piauí, onde ele nasceu. E na verdade, o que aconteceu foi um assassinato. Ao que tudo indica, Tadeu foi morto neste local. Neste barraco a gente vê que construído, feito com madeirites. Vazio, não tem nada, totalmente abandonado. Fechado ali com cadeado. Vamos tentar aproximar e mostrar, Gilmar. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se eu consigo ver algo lá dentro para descrever para vocês. Eu vejo que tem uma caixa ali com algumas roupas, me parece. Uma pia que não está instalada, ela está só apoiada na parede. Vejo mais um cadeado jogado no chão com uma corrente. Também uma vassoura encostada aqui, essa parede aqui. E é só o que eu consigo ver neste momento. O chão bem batido, de terra mesmo. Olha só, daqui dá pra gente mostrar. E foi aqui que eles ficaram, então, por horas, foram agredidos. A gente vê muita madeira aqui também, quebrada. A polícia já esteve aqui algumas vezes, já averigou tudo direitinho. Exatamente ao lado tem uma casa com uma moça, com crianças, com filhos. A Daiane disse que era uma mulher que cuidava do bebê dela enquanto eles estiveram reféns. Então a gente não sabe se é a vizinha do lado. Pode ser que sim, mas a gente vai confirmar isso depois com a polícia. Estamos agora então nos fundos deste barraco. Muito lixo, resto de material de construção, mais madeira quebrada aqui. Aqui atrás não tem mais nada, só mato mesmo, muita telha. E a gente vê que o cativeiro é no meio da comunidade mesmo, perto das casas. Os moradores transitam aqui tranquilamente. Aqui é um buraco, ó, tem que ter cuidado aqui. Então, Tadeu, a polícia acredita que ele foi assassinado aqui. Ainda não se sabe se por meio de tiro ou se ele foi enforcado e depois enterrado na região de mata. Assim que a reportagem foi ao ar no Cidade Alerta, a informação que a polícia recebeu de forma anônima é que os criminosos foram até a cova onde o corpo estava enterrado, desenterrou o corpo e botou fogo. Os policiais conseguiram abrir aqui a porta e a gente vai conseguir mostrar melhor. Esse local estava cheio de móveis, de eletrodomésticos, e a gente consegue observar que eles tiraram tudo daqui. Algumas fotos tinham sido divulgadas pela polícia anteriormente que mostravam o cativeiro com vários móveis, né? E agora a gente vê que eles retiraram tudo depois que o tribunal aconteceu, assim que o caso ficou na mira da polícia, então eles fizeram limpa e abandonaram o barraco. Os campeões de audiência da Record pelo Brasil entram agora no ar. E sem perder tempo, vamos direto com Tainara Figueiredo. O carro encontrado queimado e o corpo pertencem ao Tadeu. Tainara, boa noite. Boa noite, Bate. Boa noite para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Olha, tudo isso ainda está sendo melhor investigado. O Jomar mostra para vocês agora o carro do Tadeu, que foi furtado, né, no dia que eles foram levados pelos criminosos. Esse carro estava desaparecido até então, já há mais de 30 dias. E no fim de semana, mais precisamente ontem, segunda-feira, Bate, esse carro foi encontrado na zona norte de São Paulo, num local, num endereço distante da casa onde o casal vivia. E o que a polícia pensa sobre isso, né? Por que esse carro foi queimado dessa forma? A gente vê que não sobrou nada, né? Ele foi completamente incendiado mesmo, completamente destruído
para eliminar provas, Bate. Os criminosos agiram, começaram a se articular logo depois que a reportagem veio à tona, foi divulgada no Cidade Alerta. No dia seguinte, os policiais receberam a denúncia de que eles fizeram essa movimentação do corpo, desenterraram e levaram até a mata para queimar o corpo, que seria do Tadeu, em um tambor. E então, na sequência, eles fizeram o mesmo com o carro. O veículo que estava até então desaparecido foi encontrado nestas condições, Bate. A informação sobre o corpo chegou no sábado para a polícia e no domingo um corpo de um homem foi encontrado nessas mesmas condições, queimado, em estado avançado de decomposição. A polícia acredita que possa ser o corpo do Tadeu, mas tudo isso ainda precisa ser melhor investigado devido às condições que esse corpo estava. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal, onde vai passar por exames de DNA, para poder saber a identificação, saber se é de fato o corpo de Tadeu, desaparecido há mais de 40 dias. Quem conduz essas investigações é o 73DP, aqui da Zona Norte de São Paulo, onde nós estamos neste momento. Várias diligências estão sendo cumpridas. Nós mostramos agora aí todo o trabalho que foi feito agora no período da tarde. Nós acompanhamos, tanto no local do cativeiro, local onde o corpo teria sido queimado e também no ponto exato onde o corpo foi encontrado. Esse corpo ainda não identificado, que ninguém sabe quem é, mas que há essa suspeita que possa ser o Tadeu. Então, uma expectativa muito grande para que o resultado desse DNA saia logo, para se confirmar se é mesmo o Tadeu. Paralela a isso, as investigações seguem, porque a polícia quer saber quem são os outros envolvidos neste crime, 2 pessoas já foram presas, um casal, e a polícia agora quer também identificar e localizar as outras pessoas envolvidas nessa situação. Então, são vários investigadores designados para essa tarefa, e também o doutor Cosi, que é o titular aqui da 73DP, que vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Bate, a gente vai ter uma entrevista com ele, ele vai dar todos os detalhes sobre como está acontecendo essas investigações, o que vai acontecer a partir de agora, confirmando se é o corpo, e também a confirmação do corpo e sobre esses suspeitos que estão sendo procurados neste momento, Bate. Percival de Souza, eu tinha desconfiança, eu não sei se a polícia também desconfia disso, vou até perguntar já para a Tainara. Tainara, o casal que foi preso suspeito de ter entregue o padrasto para o Tribunal do Tráfico, será que esse casal não queria o carro, não? E aí, quando descobriu que deu ruim, que a imprensa descobriu, que o Cidade Alerta descobriu esse caso, não botou fogo no carro para tentar apagar vestígio do crime? Qual teria sido a motivação, a real motivação? Um casal realmente de justiceiro que acreditou na criança de 3 anos e que o laudo do Hospital Pérola Baiton mostrou que o padrasto é inocente? Ou, na verdade, eles queriam se livrar do Tadeu para ficar com o carro? Tudo está sendo levado em consideração, tudo está sendo apurado, e a polícia quer chegar a essa resposta. Fato é que fica claro para a polícia, isso inclusive o chefe da investigação, o Josimar, que nos acompanhou hoje durante todo o dia, afirmou para mim, Tainara, para mim é claro que esses criminosos tentaram eliminar as provas. Eles viram que o caso ganhou repercussão, que uma polícia, uma força-tarefa empenhada para tentar localizar o corpo e também os envolvidos nesse crime. Então, eles tentaram de toda forma, fizeram esse deslocamento do corpo de um ponto para o outro, colocaram fogo e o mesmo eles fizeram com o carro, que até então não se tinha nenhuma pista, nenhuma informação do paradeiro desse veículo. Mas foi então encontrado ontem, viu, Bate? Ontem, segunda-feira, esse carro foi encontrado pela polícia num endereço bem distante do local onde tudo aconteceu. E a gente vê, um carro completamente destruído, ou seja, fica claro que esse carro ficou ali consumindo, as chamas consumindo ele durante muito tempo, porque a gente vê só os destroços aqui, muito ferro retorcido, ou seja, qualquer tipo de vestígio, de fragmento, de impressão digital que pudesse ter ficado cravada aqui na lataria desse carro, essa prova material, esse vestígio, ele foi perdido porque esse carro foi completamente destruído, ou seja, uma manobra aí desses criminosos
criminosos para afastar a investigação da Polícia Civil desse caso. Bate. Percival de Souza. Agora, se o casal tivesse boa fé, tivesse boa intenção com essa criança, teria levado o caso para a polícia, que é quem tem que investigar, Percival. Não é o tribunal do crime, está tudo invertido. As pessoas hoje estão procurando primeiro a internet, aí ninguém apura absolutamente nada, já dá a notícia como verdadeira. Sem investigação nenhuma. Polícia nem sabendo do caso está. Agora, nesse caso, custou a vida de um inocente e a criança não era abusada coisa nenhuma. Fica difícil, Percy, as pessoas estão perdendo a noção. O tráfico de drogas está virando referência para a nossa população. Ninguém pode deixar isso acontecer, Percival. Pois é, Bati, muitas pessoas preferem recorrer ao crime organizado do que recorrer às autoridades. Ou seja, elas põem mais fé na ação imediata dos traficantes do que na ação do Estado. No caso do Tadeu, os indícios são fortíssimos de que ele, de fato, tenha sido assassinado, e isso a partir de uma informação falsa. Ou seja, próprios familiares da criança denunciaram o fato, o abuso sexual, como se o Tadeu tivesse sido o autor. Foi comprovado que não, o Tadeu absolutamente inocente. E tudo indica que mesmo sabendo que ele era inocente, ou talvez, é outra hipótese, tenha descoberto o engano depois da execução, então mataram o Tadeu, ou teriam assassinado o Tadeu, e logo em seguida destruindo, incendiando esse carro na tentativa de não deixar prova nenhuma. Agora o Tadeu formalmente precisa ser examinado, esse corpo no Instituto Médico Legal, para se constatar de que realmente se trata dessa vítima, ou seja, provar-se tecnicamente que o Tadeu foi assassinado. Bate. Já estão presos os 2 policiais que se envolveram num acidente com o carro da Polícia Militar. Já já eu volto para o caso do Tadeu, ok? Assim que sair a confirmação se o corpo pertence a ele ou não, eu volto direto com a Tainara Figueiredo, com reportagem completa e uma nova entrada ao vivo ainda hoje. Me dá a imagem do Dionísio lá, olha só. Movimentação no presídio Romão Gomes, presídio da Polícia Militar de São Paulo. Lá já estão os 2 PMs que estavam dentro da viatura fazendo uma festinha com mulheres. Na hora do serviço, fora da área de patrulhamento, estavam com mulheres desconhecidas dentro desse carro. Vocês imaginem fazendo o quê? Na hora em que estão ganhando o nosso dinheiro, dentro do carro que é patrimônio do povo e que deveria estar na hora protegendo a população. Eles, então, começam a fugir da esposa de um dos policiais. A esposa sente falta do marido e o marido não estava em casa. A esposa, então, começa a seguir o marido e flagra o marido policial dentro do carro com uma mulher. Inicia a perseguição quando acontece esse acidente. Os policiais mentiram no depoimento, não é isso, Dionísio Freitas? Eles não falaram logo de cara por que estavam acidentados. Exatamente, eles deram uma versão completamente diferente. Saíram contando ali no momento em que a ocorrência foi registrada de que o acidente, a queda de 10 metros da pista para dentro do rio onde a viatura